ti, ó Deus, com meu viver, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e todo ser que neles há. Com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. A força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei, Jesus. A sua Bíblia, por favor, para que a gente possa orientá-los. Eu queria falar ainda um pouquinho do que falamos na semana passada. Êxodo, capítulo 14. Um pouquinho para mim, para a gente compreender, saber nos direcionarmos, colocar em prática. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o rei Josafá, que de uma única vez enfrentou vários inimigos. E não havia, como ele disse na oração, não havia forças para resistir àqueles inimigos, não havia capacidade bélica para enfrentar os inimigos. E nem sabia o que fazer diante da situação. Josafá decidiu buscar a Deus, apregoou um jejum em toda a nação e foram falar com Deus, buscar o socorro de Deus. E em resposta, Deus disse para eles que aquela batalha já não era mais deles, mas era do próprio Deus. Deus assumiu para si aquela situação, mas ainda assim orientou que eles deveriam se encontrar com os inimigos, mesmo que eles não fossem puxar espada, fazer nada com as próprias mãos. Deus queria responder, se manifestar, dar o livramento. Aquele povo saiu tocando seus instrumentos, glorificando a Deus, e eles se encontraram com os inimigos, e Deus fez surgir um barulho tremendo. E eles imaginaram que vários exércitos haviam sido contratados para lutar contra eles, e eles começaram a puxar a espada entre si, e eles mesmos se mataram. E no outro dia de manhã havia apenas cadáveres. Aquela foi uma vitória muito grande que aconteceu do povo de Deus. Nós não enfrentamos batalhas físicas contra pessoas. A Bíblia diz no livro de Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra algo físico, contra seres humanos e animais. A nossa luta não é física. A nossa luta se dá, acima de tudo, no aspecto espiritual. A nossa luta é contra os
principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. A nossa guerra, a batalha do cristão não é física, não é física. O diabo, os demônios podem, às vezes acontecem, até levantar pessoas contra nós. Então, às vezes, pessoas se levantam contra nós, injustamente. Mas a nossa guerra não é contra elas, fisicamente. A nossa guerra se dá, acima de tudo, no aspecto espiritual. E era comum, principalmente no Antigo Testamento, homens de Deus, profetas, homens de Deus, servos de Deus, pregarem ou ouvirem em determinadas situações essa afirmação: essa batalha não é vossa, mas é de Deus. Deus é que vai pelejar por vocês. Isso era uma coisa comum, ou que aconteceram muitas vezes em relação ao povo de Israel, em relação a servos de Deus, em relação ao povo de Deus. Essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Deus é quem vai pelejar por vocês. O que isso significa? Significa que o povo de Deus muitas vezes se deparava com situações e eles enfrentavam inimigos físicos. Eles enfrentavam inimigos físicos, mas por trás dos inimigos físicos sempre havia a atuação do diabo tentando levantar inimigos para destruir o povo de Deus. Mas eles tinham esta garantia de que, olha, Deus é quem vai pelejar por vocês, Deus é quem vai batalhar por vocês. Então, eles iam à guerra, eles tinham que tomar atitudes de fé e obediência, mas sabendo que quem daria a vitória, quem iria assumir aquela batalha ou aquela situação, era o próprio Deus. E isso produzia neles uma segurança, isso produzia neles uma tranquilidade. Nós estamos indo para uma guerra, mas Deus é quem vai batalhar por nós, Deus é quem vai pelejar por nós. E isso acontecia, e aconteceu várias vezes. É importante o cristão ter esse entendimento, que o nosso objetivo, o nosso foco principal está voltado para o reino dos céus, para a vida eterna. Mas lá não teremos guerras, batalhas, lutas, problemas, adversidades, aflições. A gente tem que sempre entender que as lutas, as adversidades, as aflições, elas se dão aqui neste mundo. Enquanto estamos aqui, nós vamos enfrentar batalhas, adversidades, situações que nós não teremos condições de resolvê-las pela nossa força, capacidade. Muitas das vezes nós não vamos saber o que fazer, pelo menos de início, até que se tenha a direção de Deus. Muitas das vezes nós não vamos saber o que fazer diante daquelas lutas, mas se nós aprendermos a clamar a Deus, aprendermos a orar, se nós orarmos e tivermos condições de tomar atitudes de fé e de obediência, então nós poderemos ver essas batalhas sendo vencidas. Nós poderemos ver essas batalhas sendo vencidas. Então,
Por que Deus permite essas coisas? Por vários motivos. Porque nós temos que, primeiramente, aprender a depender dEle. Esse é o ponto principal. Nós temos que aprender a depender dEle. É normal, é comum que o ser humano vá confiando nas coisas, confiando muito em si, confiando muito na sua inteligência, no seu braço. Alguns confiam no dinheiro, na posição que tem. Então é comum, é natural que o ser humano, às vezes, no decorrer da vida, ele comece a achar que ele tem condições de resolver tudo, solucionar tudo, mudar tudo, transformar tudo. Quando a gente vem para a presença de Deus, e até antes disso, Deus permite que o ser humano fique em situações que ele, com a sua força, seu braço, sua inteligência, seu esforço, sua posição, poder aquisitivo, ele se vê inútil diante daquela situação. Deus permite isso na vida dos incrédulos, para que os incrédulos se voltem para Ele. Estou numa situação que eu não posso resolver, mudar, solucionar, transformar. Deus permite, para que aquele que é incrédulo entenda que precisa se voltar para Ele. Para os que já estão na presença dEle, para o cristão, Ele também permite situações que não pode resolver, solucionar, transformar. Por quê? Porque Deus quer que venhamos aprender a depender dEle. Às vezes, mesmo estando na presença de Deus, às vezes a pessoa ainda traz muito orgulho dentro de si. A pessoa às vezes se considera muito autossuficiente, muito capaz de fazer tudo, resolver tudo sozinho, solucionar tudo, vencer tudo sozinho. Tem muita gente que até diz: não, você chega onde quer. Então as pessoas vão criando essa ideia dentro delas de que elas podem tudo, resolver tudo, mudar tudo, solucionar tudo. Então Deus permite que o cristão, que aqueles que estão na presença dEle, também se deparem com situações que sua inteligência, sua força não resolve, seu dinheiro não resolve, sua posição não resolve. Por quê? Primeiro, para a gente aprender a depender dEle. A pessoa ir se quebrantando no seu eu, e ela aprenda humildemente a depender mais de Deus. Ou depender mais de Deus. Como é que você aprende a depender mais de Deus? Tomando esse caminho. Você resolvesse tudo com a sua força, seu braço, sua inteligência, você não ia depender de Deus. Mas Ele permite para quê? Primeiro, para aprendermos a depender dEle, sabermos viver na dependência de Deus acima de tudo. Não é o dinheiro, não é o poder aquisitivo, não é aquilo que se possui materialmente, não é a formação intelectual que você tem, que se recebeu, não é a sua disposição humana. A pessoa vai aprendendo a depender de Deus. Quanto mais aprendermos a depender de Deus, melhor. Quanto mais aprendermos a depender de Deus, melhor. Deus permite situações adversas, batalhas, para que a gente aprenda a desenvolver a nossa fé, para que a gente aprenda a perseverar, desenvolva um caráter perseverante. Então, ele faz tudo perfeitamente. Então, eu vou ler aqui um exemplo. Deus tirou o povo de Israel do Egito e se manifestou para libertá-los, mas Ele não os colocou logo na terra prometida. Do Egito até a terra prometida
Eles precisavam andar 11 dias. Quem conhece lá a região sabe. Eles precisavam andar 11 dias até chegar na terra que Deus escolheu. Do Egito para lá, 11 dias, a pé. Mas o que Deus fez? Ele foi conduzindo o povo em direção ao Mar Vermelho. Ao Mar Vermelho. E ele sabia que Faraó e o seu exército iria perseguir esse povo, até que o povo ficou numa situação sem saída. Na nossa frente, o Mar Vermelho, é o mar mesmo, é o mar mesmo, não é um lago, não. Eu tive o privilégio de estar lá no Egito, em Israel, em 2011, e estive lá no Mar Vermelho. Então, se parar lá na frente daquele mar e você imaginar, caramba, Deus abriu esse mar e quase 3 milhões de pessoas passaram a pé enxuto. Quem não crê na palavra de Deus, quem não tem a fé, olhando, se deparando com o Mar Vermelho, fala assim: ah, isso não aconteceu nunca, porque era uma coisa extremamente impossível, e para o incrédulo é impossível que ele entenda e ele consiga crer de fato. Não, isso aqui, esse mar foi aberto e um povo passou, porque é uma coisa muito grande, é um mar, não é um lago, não é uma lagoa, é o mar. Então o que Deus fez? Foi conduzindo este povo em direção do mar, justamente para que eles ficassem numa situação sem saída. Para trás vem um exército destruindo, querendo destruir este povo, e na frente há um mar. E naquele dia aconteceu uma série de coisas. Vamos ler aqui para você depois compreender, trazer para a sua vida e você orar, porque isso vai lhe ajudar muito. Êxodo 14, 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés. Aí a Bíblia fala que primeiro eles clamaram, mas como havia, olha um pouquinho para mim, havia muita gente incrédula no meio daquele povo, coração duro, rebelde. Aí eles vieram para o lado da murmuração. Então uma coisa é a gente orar, orar é falar com Deus. Clamar é como uma espécie de pedido de socorro. Vou clamar a Deus. É como se fosse uma espécie de pedido de socorro. Orar é você conversa com Deus. Você fala com Deus, conversa com Deus. O clamor é como um grito de socorro. Há uma diferença entre clamar e há uma diferença entre orar. Então a situação exigia um socorro, então eles clamaram a Deus. Mas logo em seguida eles começaram a murmurar. Murmurar quer dizer reclamar baixinho. É reclamar baixinho. É bom que se diga que muitos cristãos amarram a própria vida, impedem as bênçãos de Deus, porque eles murmuram. A murmuração afasta as bênçãos de Deus da vida da pessoa. Então, se há um problema, se há alguma coisa que está incomodando, afligindo, vai lá falar com Deus. Vai orar: ó Deus, isso aqui está me afligindo, está me incomodando. Fala com Deus. Precisa clamar
buscar um socorro, vai clamar. Mas quando há murmuração, isso desagrada a Deus e muito, porque a murmuração é uma espécie de reclamação. Então tem gente que murmura, vive murmurando. Tem que trabalhar. Esse trabalho não sei o que, esse trabalho é ruim, tem que aguentar, não sei, esse trabalho. Então, murmuração. A murmuração desagrada a Deus, afasta as bênçãos de Deus da vida da pessoa. Então, se o trabalho está ruim, o emprego está ruim, fala a Deus: esse trabalho aqui está me incomodando, não é bom, não é o melhor, me abençoa. É uma coisa. Expressar uma necessidade, alguma coisa que está incomodando, pela oração, por um clamor, pela súplica, uma coisa. Outra coisa é murmurar. Então eles já começaram a murmurar, versículo 11, eles então começaram, disseram a Moisés, foram para cima de Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos aqui, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Então, quer dizer, um povo, olha um pouquinho para mim, um povo absolutamente incrédulo. Deus fez tantos milagres para tirá-los do Egito, e agora, porque eles estão numa situação sem saída, eles jogam tudo fora. Por que nos tirou de lá? Não tinha lugar para morrer lá, você nos trouxe aqui e tal, não sei o quê. Mas como Deus tinha que cumprir a sua palavra e levar o povo à terra, embora de todos os que saíram do Egito, apenas 2 pessoas pisaram a terra prometida, porque a incredulidade, a rebeldia, fez com que Deus esperasse ou permitisse que eles morressem no deserto e não desfrutassem da terra por causa da rebeldia, da incredulidade, da murmuração. Mas Deus tinha que levar aquele povo à terra. Ele então, mais uma vez, fez um milagre. Então Moisés, veja o que Moisés disse. Moisés, porém, respondeu: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis. E disse o Senhor: pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, olhe um pouquinho a resposta de Moisés: não temais, aquietai-vos, vede o livramento que Deus dará. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Deus pelejará por vós. Então, olhe um pouquinho para mim, para você entender. Nosso objetivo principal: vida eterna, vida espiritual. É nisso que se deve pensar acima de tudo, lutar por isso acima de tudo. Mas nós temos que saber lutar aqui nesse mundo. E temos que ter o entendimento de que eu creio em Deus, estou buscando a Deus, mas eu irei, como um cristão, também me deparar com situações que eu vou precisar que Deus lute por mim, peleje por mim. Então tem situações na vida, existem pelejas, batalhas, as nossas mãos não vão mudar, as nossas mãos não irão solucionar. A nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade não vai transformar aquilo. Então, quando você tem esse entendimento e você vive a fé, não só no sentido de orar,
de clamar, mas você traz dentro de si a certeza de que há um Deus, o Deus que nós seguimos, o Deus que nós buscamos, Ele é fiel para pelejar as nossas pelejas, ainda que diferente deles, enfrentavam batalhas também físicas, havia morte, puxava-se espada, havia inimigos físicos, e nós não temos inimigos físicos, mas nós temos que ter a consciência, o entendimento e a fé de que há um Deus que é fiel para batalhar as nossas batalhas. Então você tem que saber, essa batalha aqui, eu não posso resolvê-la, eu não vou conseguir resolvê-la, eu não tenho condição de resolvê-la, eu vou levá-la a Deus, eu vou colocá-la diante de Deus, eu vou levá-la a Deus, eu vou viver com esse entendimento, porque senão o cristão, muitas das vezes, ele se consome. Existem cristãos se consumindo, sendo consumidos. Eles creem em Jesus, eles têm uma fé, mas eles às vezes estão se consumindo. Por quê? Porque aquelas batalhas que eles não vão poder resolver, que eles não vão poder solucionar, que a capacidade deles não tem condições de mudar, eles pegam, botam nos ombros, eles carregam, jogam em cima dos ombros e ficam muitas das vezes se consumindo com situações que eles não vão poder resolver. Então as mesmas afirmações passadas para aquele povo que Deus escolheu, elas podem ser trazidas para a nossa vida. Não temos inimigos físicos, mas enfrentamos neste mundo batalhas que nós não iremos resolvê-las, mudar, solucionar. Então nós temos que ter a humildade e a fé para colocar diante de Deus essas batalhas que nós não podemos vencê-las. Ele precisa pelejar por nós, Ele precisa batalhar por nós, Ele precisa operar para que venhamos vencê-las. Porque senão, você vai colocando sobre os seus ombros, sobre a sua vida, um fardo absolutamente pesado, não vai conseguir carregar, vai se consumir, não verá a solução, não verá a saída e vai se consumir com aquilo. Por quê? Porque tem que ter uma humildade e tem que se ter uma fé para dizer: essa coisa aqui eu não posso carregar nos ombros, essa coisa aqui eu não posso solucionar, essa coisa aqui eu não posso transformar. O que eu posso fazer é tomar atitudes de fé, é obedecer, é orar, é clamar a Deus. Então existem cristãos que eles estão se consumindo e muitas das vezes desanimando. Por quê? Porque eles jogam sobre os ombros deles batalhas que eles não podem vencer, solucionar, transformar. Então, na nossa frente, era como se Moisés estivesse dizendo: ó, tem um mar na nossa frente, os inimigos estão vindo. Então, Deus pelejará por nós. Quer dizer, quem vai resolver essa coisa é Deus. E disse assim, versículo 15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Esse diz aos filhos de Israel que marchem se refere às atitudes de fé. Não é porque, olhe para mim, não é porque existem batalhas, situações que você não pode resolver, não vai mudar, não vai transformar, você vai ser um cristão absolutamente passivo, acomodado. Não.
diz ao povo para marchar, tem a ver com a vida de fé, tem a ver com a vida pela fé e obediência. Então, aquilo que eu não posso mudar com as minhas mãos, aquelas batalhas que eu não posso solucionar, transformar com as minhas mãos, eu tenho que ter humildade e fé. Humildade e fé para levá-las a Deus. Ó, Deus está aqui. Essa é uma situação que eu não tenho condições de solucionar, de mudar, de transformar. Peleja por mim, batalha por mim. O que cabe a você fazer pela fé? O que cabe a você fazer naquela situação, diante daquela situação, através da fé? Faça, marche, obedeça, viva a fé. Mas quem vai fazer? É Deus. E às vezes, ou por falta de fé, por falta dessa convicção, ou às vezes por falta da humildade, o que acontece? Muitos cristãos vão jogando nas costas um monte de peso, vão jogando nas costas batalhas, situações, um peso que eles não conseguem carregar, e às vezes vão desanimando para buscar a Deus, vão desanimando para viver a fé, vão desanimando para fazer aquilo que Deus quer, vão desanimando para cuidar da vida espiritual, vão desanimando da vida com Deus, da vida cristã. Por quê? Porque estão jogando sobre os próprios ombros batalhas, pesos de batalhas que eles não podem resolver. O que foi feito lá naquele dia? Moisés foi clamar a Deus: por que você clama a mim? Diz ao povo para marchar, e você estende o cajado e divide o mar. Não foi Moisés que dividiu o mar, quem dividiu o mar foi Deus. Moisés, pegando o seu cajado, ele foi como se fazer o uso da sua fé, da sua autoridade espiritual. Ele foi tomar uma atitude de fé, ele tomou uma atitude de fé. Quem abriu o mar vermelho? Deus. A Bíblia diz que ele soprou um vento e dividiu o mar, que se tornou como se duas paredes de um lado e do outro, e quase 3 milhões de pessoas passaram a pé enxuto. E quando Israel passou, os egípcios entraram e Deus fechou novamente as águas, e todo aquele exército pereceu. Restou uma meia dúzia que voltou para o Egito desesperados. Então, ora, nós temos que entender isso, e tem que existir da nossa parte fé e obediência, e tem que existir da nossa parte humildade para colocar diante de Deus aquelas batalhas, aquelas situações que nós não temos condições de resolver. Por quê? Porque senão você vai jogar sobre os seus ombros um monte de peso. Você vai jogar o peso de uma situação ali, de uma adversidade ali, de uma batalha ali, que você não consegue resolver, que você não consegue mudar, que você não consegue transformar. A sua capacidade não dá para você resolver. Deus permitiu aquilo, e quer que você aprenda a depender dele. Ele permitiu aquilo, ele quer que você tenha no coração essa fé. O Deus que eu estou buscando, servindo, é um Deus que peleja as nossas batalhas. Então, existem situações que o que cabe a nós fazermos é viver a fé, é orar, é clamar, é obedecer a Deus. E a situação, a batalha é dele, se colocou diante dele, você levou até ele. Aquela peleja é ele que vai dar a vitória,
Então tira-se das costas, dos ombros, aquele peso. Porque tem muitos cristãos e dizem: eu tenho fé em Deus, e tem de fato, mas eles estão pegando essas batalhas que eles não vão poder resolver com as próprias mãos e força e capacidade, estão jogando em cima deles, e vão às vezes adoecendo, inclusive adoecendo emocionalmente, às vezes adoecendo fisicamente, porque estão jogando sobre os ombros pesos que não podem carregar. Então a vida com Deus, ela tem que ser vivida dentro de uma fé, de uma obediência, mas a gente tem que ter a sabedoria. Ó, tá aqui, ó, posso resolver. Tá aqui, ó, não tenho condições de solucionar. Isso não quer dizer ser acomodado, passivo, não. Isso tem a ver com humildade, isso tem a ver com sabedoria. Ó, Deus, está aqui essa peleja. Então Moisés era o líder do povo, mas na hora lá do sufoco, ele não disse: eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Ó, pessoal, fica calma aí que eu vou dar um jeito. Não, ele não tinha como dar jeito. Ele foi fazer o quê? Ele foi clamar a Deus. E antes de clamar, ele disse: Deus pelejará por vós. Essa batalha aqui, quem pode dar e quem vai dar um jeito é Deus. E isso parece ser simples e repetitivo, mas é fundamental. Por quê? Porque senão você pode vir aqui no domingo, orar, cantar e tal, e vai embora. Mas se você bobear, você joga um peso aqui, joga outro peso nos teus ombros aqui, joga outro peso ali, vai jogando um peso, vai chegar uma hora que arreia, vai arriar, a coisa vai arriar. Aí vai desanimando da vida espiritual, vai desanimando de orar, vai desanimando de buscar a Deus, vai desanimando de vir na igreja, vai desanimando. Por quê? A culpa é de Deus? Não. É porque não está havendo sabedoria e às vezes humildade para reconhecer que nós temos limitações. Nós temos limitações. Temos uma fé em Deus que é ilimitado, mas a nossa capacidade tem limite. Então você não administra o mundo, você não tem condições de controlar todas as coisas. Ninguém tem condições. Então quando o cristão com humildade e fé, tendo essa sabedoria, ele vai analisando as coisas. Tem coisas que nós resolvemos com as nossas mãos, as nossas atitudes, o nosso empenho, a gente vai lá, resolve, soluciona, enfim. Mas tem muita coisa que nós vamos depender de Deus para que elas aconteçam, para que elas sejam solucionadas, enfim. Então, quando se tem essa humildade, essa sabedoria, assim, eu não posso resolver tudo, eu não posso ficar pegando peso aqui de uma batalha, de outra, daqui, de lá, vou colocando nos ombros. Por quê? Você vai perecer na fé. A tendência é desanimar, porque emocionalmente, psicologicamente, às vezes vai até adoecendo e vai desanimando na fé, vem na igreja, mas o fato de vir na igreja domingo, assistir a reunião, não significa que a pessoa esteja sempre de pé, firme. Há cristãos que estão como se encurvando de tanto jogar peso nas costas. Às vezes eles até pegam problema dos outros. Às vezes eles se consomem até com o problema dos outros. Às vezes parentes incrédulos, sem direção, arrogantes,
não têm uma vida com Deus, vão tomando uma direção errada aqui, outra ali, dá uma cabeçada ali, dá outra lá, faz besteira, colhe frutos, e eles pegam tudo e jogam nas costas deles, como se eles fossem inclusive resolver o problema de todo mundo. E daqui a pouco eles estão doentes, e aquelas pessoas às vezes não estão nem aí para eles, às vezes não estão nem aí para eles. Então é importante que você tenha esse entendimento. Existem batalhas que eu tenho que levá-las a Deus. O que eu tenho que fazer é levá-las a Deus. Com a minha oração, com a minha fé, vou continuar obedecendo, vivendo a fé, mas vou levá-la a Deus, porque é Deus quem vai fazer um milagre. Deixa eu ler aqui rápido alguns versículos para a gente orar. Deuteronômio. Estamos em Êxodo, é só você passar. Deuteronômio capítulo 1, versículo 30. Aqui se refere o dia em que foram espiar a terra e os 12 derrotaram o povo. Então, a palavra dita foi essa, versículo 29. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, pelejará por vós segundo tudo o que fez convosco diante dos olhos no Egito. Amém? Então, Caleb estava dizendo àquele povo que estavam desesperados, achando que não podiam entrar na terra por causa dos inimigos: olha, Deus é quem vai adiante de nós pelejar as nossas batalhas. Deuteronômio 3, versículo 22. Novamente: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Josué 23, versículo 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem pelejará por vós, como já prometeu. Amém? Então não é que literalmente um homem só conseguia perseguir 1000. O que está querendo dizer é que, porque Deus pelejava por eles, é como se um deles apenas conseguisse perseguir 1000. Quer dizer, é Deus agindo, Deus trabalhando. Segundo Crônicas 20, versículo 17. Lemos aqui semana passada. Neste encontro, Josafá, o povo de Judá e Jerusalém receberam esta orientação: neste encontro com os inimigos, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais,
nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Nós vamos buscar a presença de Deus, mas antes eu quero fazer uma oração. Veja como você está conduzindo a sua vida. Se você está jogando tudo que é peso em cima dos seus ombros, certamente, se prosseguir assim, você vai acabar desanimando e pode até adoecer emocionalmente. Aliás, tem gente que vive assim, pega tudo e joga em cima. Você tem que fazer humildade e fé. A humildade para reconhecer: eu não tenho condições de resolver tudo, de solucionar tudo, de transformar tudo. As batalhas que eu não posso vencer com as minhas forças, o que eu tenho que fazer é levá-las a Deus. Tira o peso dos ombros, senão você vai desanimar, e se bobear você vai adoecer. Se você tem vivido nessa direção, você tem que mudar de direção, porque senão você acaba até inclusive desanimando da sua própria vida cristã, desanimando da sua própria fé, desanimando de buscar a Deus. O problema não está nele, é você que está jogando tudo em cima dos ombros, não está tendo a humildade para reconhecer que tem coisas que nós não vamos resolver, não vamos solucionar, e não está havendo esta fé de que há um Deus que batalha as nossas batalhas, que peleja as nossas pelejas, e nós temos que viver com direção. Opa, o que eu posso fazer? Tem coisas que Deus não vai ficar, eu não posso ficar esperando que Deus faça. Tem coisas que cabe a mim fazer, evidentemente, mas tem coisas que é Deus quem vai fazer. Eu não posso fazer, eu não vou poder fazer. Então tem que colocá-las diante dele e dizer: está aqui, ó, essa batalha aqui, essa situação aqui, eu não tenho condições de resolver, de transformar, de mudar. E aí você vai com a sua fé, humildade, fé, colocá-la diante de Deus. O que cabe a você fazer em relação àquela situação no que se diz respeito à fé? Faça, marche, vá viver a sua fé. Por quê? Porque senão, o que acontece? Você vai desanimando. Muitos cristãos que às vezes chegam na igreja arriados, humanamente falando. Às vezes eles chegam uma tonelada nas costas, pesados. Por quê? Porque não está tendo essa sabedoria. Amém? Entenderam? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé no nome de Jesus. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Então verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamado.
chamar. Me alegro. E me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Sempre ouço a tua voz. Sempre ouço a tua voz. Tão linda, Tão linda, tão tão cheia de amor que diz: meu servo, meu servo, não temas. não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia. mas confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Então, E então verás, verás o meu poder. meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia. mas confia em mim. Confia. Confia em mim. E então Verás. tu verás o meu poder. Feche os olhos, por favor. Caso você não esteja colocando sobre os seus ombros o peso das batalhas que você não pode vencer com as suas mãos, busque a presença de Deus. Adore a Deus. Mas os que estão aqui e que têm colocado sobre os seus ombros o peso de muitas batalhas, ou de uma ou de várias batalhas que você não pode vencer com as suas mãos, fale com Deus. Seja humilde, tenha fé, creia que o mesmo Deus que por muitas vezes pelejou por Israel, pelos seus servos e servas no passado, é Deus para pelejar as nossas pelejas nos nossos dias. Embora não enfrentamos inimigos físicos, mas enfrentamos batalhas, adversidades, situações que a nossa capacidade, a nossa força, a nossa inteligência não soluciona, não muda, não transforma. O que temos que fazer é sermos humildes e termos a fé para levar essas batalhas a Deus, crendo que Ele pelejará por nós, crendo que Ele lutará as nossas batalhas. Mas às vezes, ao invés de fazer isso, muitos cristãos vão colocando sobre os próprios ombros o peso de batalhas que eles não vão poder vencer com as próprias mãos. E às vezes vão desanimando da vida cristã, desanimando da vida espiritual, desanimando de buscar a Deus, e às vezes vão
adoecendo emocionalmente e fisicamente. O Senhor é quem pelejará por vós. Esta batalha não é vossa, mas é de Deus. O Senhor é quem vai adiante de vós, pelejar por vós. Por várias vezes eles ouviram essas afirmações e tinham que fazer apenas aquilo que Deus orientava. Lá no Mar Vermelho eles tinham que marchar, e marcharam representando uma vida de fé e obediência. Nos dias de Josafá, eles tinham que sair, encontrar os inimigos e ficarem parados, dando uma demonstração de fé e confiança, enquanto Deus fazia os inimigos destruírem uns aos outros. Precisamos ter esta sabedoria. Tire de sobre os seus ombros o peso das batalhas que você não pode nem poderá vencê-las com as suas mãos. Coloque diante de Deus essas batalhas que só Ele poderá dar a vitória. Só Ele poderá dar a vitória. Tire de sobre os seus ombros o peso que você não pode carregar. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Faça a sua oração, fale com Deus. Tire de sobre os seus ombros todo o peso, todo o fardo relacionado a batalhas que nós não podemos vencer com as nossas mãos. Precisamos ter humildade e fé para chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, está aqui esta ou aquela batalha ou situação que eu não tenho como, Senhor, resolver, eu não tenho como solucionar, mas eu creio que o Senhor é o Deus que peleja as nossas batalhas. Eu creio que o Senhor é quem vai adiante de nós. Ó, nós te glorificamos. Coloque diante dele as suas batalhas. Tire de sobre os seus ombros o peso, o fardo. Lembre-se do que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Ó, nós te glorificamos. Dê, Senhor, ao teu povo sabedoria. Dê ao teu povo sabedoria para viver o que foi pregado, para que eles saibam levar a ti aquelas batalhas que não podem vencer com as próprias forças. Que haja, Senhor, humildade para reconhecer que somos limitados, que precisamos de Ti, dependemos de Ti. Dê a eles o entendimento de que há um Deus
que peleja por nós. Estamos no mundo de aflições e lutas, mas não significa que o Deus fiel nos abandonou, nos desamparou. Pelo contrário, Ele é quem vai adiante de nós, pelejar as nossas pelejas, batalhar as nossas batalhas. Tire de sobre os seus ombros todo o peso, todo o fardo. Coloque-os diante de Deus. Lembre-se do que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ó, nós te glorificamos. Glorifique a Deus agora. Agradeça a Deus. Agradeça a Ele, adore-o, porque Ele é quem vai adiante de nós, pelejar as nossas pelejas. Ele é quem vai adiante do seu povo, pelejar as pelejas do seu povo. Ele é Deus. Ele não permitiu que aquele povo fosse destruído lá no Mar Vermelho. Pelo contrário, Ele se manifestou. O que Moisés havia afirmado: vede o livramento que o Senhor vos dará, aconteceu. Deus deu a eles o livramento. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele destruiu os inimigos de Josafá. Ele introduziu os seus servos fiéis na terra que havia prometido. Ele é Deus. Adore a Deus, glorifique a Deus. Não é necessário viver carregando um fardo pesado quando há um Deus que peleja as nossas pelejas, que batalha as nossas batalhas. Ó, exaltado seja o teu nome. Aleluia. Senhor, eu ouço o teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, e sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço a tua voz. Senhor, eu ouço a tua voz. Me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Levante as mãos e cante, feche os olhos e cante. Sempre ouço a tua voz, Tão linda, tão cheia de amor, que diz: meu servo não tema. meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder.
Senhor, eu ouço teu chamar. Cante para Deus, e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz. E sempre ouço a tua voz. Tão linda, tão cheia de amor que diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. E então tu verás o meu poder. Feche os olhos, agradeça a Deus. Se você já tirou de sobre os seus ombros o peso que não deveria carregar, agradeça a Ele. Agradeça a Ele, porque Ele é o Deus que vai adiante de nós pelejar as nossas pelejas. Agradeça a Ele, porque Ele está acima de todas as coisas, porque Ele não desampara, não abandona aqueles que lhe pertencem, aqueles que se voltam para Ele. Espírito Santo, abençoa o teu povo, que ora, que fala contigo, que te busca, que te agradece, e que todos aqueles que entraram aqui carregando fardos, pesos que não deveriam carregar, possam sair, meu Pai, aliviados, tranquilos, em paz. Vem sobre eles, Espírito Santo, venha abençoá-los, venha tocar em suas vidas e abençoá-los, e lhes dá, Senhor, e lhes conceda essa certeza de uma maneira muito forte, de que o nosso Deus vai adiante de nós pelejar as nossas pelejas. Mesmo em um mundo de aflições e lutas, Ele está conosco. Maior é o que está em nós do que tudo que há neste mundo. Que haja alívio, Senhor, espiritual, que haja alívio emocional, psicológico, que eles possam sair daqui aliviados por colocarem diante de Ti todo o peso e fardo que não podem carregar. Que haja renovação espiritual, renovação de fé, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, ora assim, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos a Tua palavra, o Teu Espírito nos dá a certeza de que o Senhor é quem vai adiante de nós pelejar as nossas pelejas. Que haja em nós humildade, Senhor, e fé para andarmos na Tua dependência e obedecermos e vivermos aliviados e não sobrecarregados. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem